Olá, queridos irmãos, salve Maria Imaculada. Estamos no mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e as meditações têm a propriedade de proporcionar uma maior união do nosso coração ao Sagrado Coração de Jesus. Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Júlio de Maria e eu te peço agora, curta, comente, compartilhe, porque é importante que esses conteúdos que proporcionam uma devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus cheguem a muitos corações e lá inflame os corações do imenso e infinito amor de Deus. Nas meditações, Santo Afonso nos fez olhar para a infância de Jesus, os episódios de Belém, Egito e Nazaré. Estamos iniciando uma segunda parte da meditação e agora o santo nos convida a ir para o Getsemane, onde nós vamos encontrar o coração de Jesus cheio de temor. Juntamente com as meditações da devoção, nós estamos trazendo alguns conteúdos próprios da atuação da Igreja, dos fatos históricos, das interferências da realidade externa, na manifestação do povo de Deus na história, na política, tudo em vista da íntima união com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também o reino social de Jesus, o reino do coração de Jesus e as verdades infinitas da fé católica. Por isso, ao meditarmos a respeito da beleza da história da Igreja, contar a história do mundo, a história universal, é impossível sem contar, sem falar da beleza da Igreja Católica. Vamos rememorar um caminho. Nós começamos falando muito de Santo Agostinho, da sua conversão, e depois da conversão de Clovis, o rei dos francos, de São Gregório Magno e a reconquista da Europa, enquanto os bárbaros tomaram a queda do Império Romano, as expansões islâmicas e a defesa da Europa, Carlos o Grande, as disputas religiosas no Oriente, relacionadas a algumas heresias, o monoteísmo e a iconoclastia, o avanço dos vikings e dos bárbaros, na Batalha de Edington, as cruzadas, Cluny, o movimento dos monges na França, de grande importância, de grande relevância na recuperação do poder do papado. As ordens mendicantes, aqui a gente precisa lembrar que essas ordens têm uma profunda relação com a história do Brasil. Os dominicanos, os franciscanos, os jesuítas, a Inquisição, as universidades, o nominalismo de Ockham, o cativeiro de Avignon, a peste negra, até o Renascimento. Pronto. Chegamos em um episódio epocal, o Renascimento. Mas vamos trazer luz agora do que nos propõe, que nos sugere Santo Afonso. Depois de meditarmos o mistério do coração de Jesus, ainda na sua infância em Nazaré, agora somos levados, convidados, e de modo místico vamos ao Getsemane. Suor de sangue de nosso Senhor teve no Jardim das Oliveiras, não se pode explicar senão por um violento aperto do coração, que suspendeu a corrente do sangue e o forçou a derramar-se fora. Este aperto de coração de que Jesus foi então salteado, com certeza, não provinha de outra causa que das penas interiores de temor, desgosto e tristeza que ele padeceu. Segundo a narração dos evangelistas, vão dizer que nosso Senhor sentiu pavor e medo. O temor vinha das vistas dos seus tormentos.
o desgosto da inutilidade de seus padecimentos para muitas almas, e a tristeza da imensa dor que ele teve de nossos pecados. O coração de Jesus começou então a sentir grande temor da morte e dos tormentos que devia logo depois vir a sofrer. Mas como? Não era ele quem se oferecera de bom grado a tais padecimentos? Não era ele que tinha tão ardentemente desejado o tempo de sua paixão, como pouco antes havia declarado? Como então está agora tomado de tão vivo temor da morte, que chega até a pedir a seu Pai para que lhe poupe tão dolorosa angústia? Nas palavras de nosso divino Salvador, podemos repetir quando ele, em oração, disse: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Primeiro, Jesus Cristo quis, por este meio, nos mostrar que ele era verdadeiramente homem. Diz o venerável Beda: este Senhor, cheio de ternura, não recusava de modo algum morrer. Ele aceitava voluntariamente a morte para nos provar seu amor, mas para que os homens não pensassem que ele tinha tomado um corpo fantástico, como certos hereges disseram nas suas blasfêmias, ou que, pela virtude da sua divindade, morrera sem dor alguma, dirigiu esta oração ao seu Pai, não para ser atendido, mas para nos fazer compreender que ele morria como homem, com grande horror da morte. Em segundo lugar, este temor provinha da previsão dos horríveis tormentos que lhe eram preparados. Jesus previa que seria atormentado em todos os seus sentidos. No tato, todas as suas carnes devendo ser laceradas. No paladar, pelo fel e o vinagre. Na audição, pelas blasfêmias e irrisões. Na visão, vendo sua mãe, que assistiria à sua morte. Previa que todos os seus membros seriam atormentados, sua cabeça sagrada pelos espinhos, suas mãos e seus pés pelos cravos, seu rosto pelas bofetadas e escarros, e todo o seu corpo pelos açoites, exatamente como Isaías predissera. Este profeta tinha anunciado que nosso Redentor seria, na sua paixão, semelhante a um leproso cuja carne não tem parte alguma de sangue, e causa horror ver-se, não oferecendo a olhar, senão chagas da cabeça aos pés. Ele previra então que ia se tornar um homem de dores, experimentado no sofrimento. Também se pode aplicar justamente ao coração de Jesus este texto do profeta Jeremias: grande como o mar é teu desastre. Assim como todas as águas vão se lançar no mar, assim também se reuniram no coração de Jesus, para o afligir todos os padecimentos dos enfermos, todas as austeridades dos anacoretas, todos os tormentos dos mártires. Ele foi saciado de dores, de modo que podia dizer a seu Pai estas palavras do profeta rei: tua cólera pesa sobre mim, tu derramas tuas vagas todas. Em que condição se achava o coração de Jesus entregue às imensas angústias de então? Apesar de todas as repugnâncias da natureza, ele submetia-se inteiramente à vontade de seu Pai. Meu Pai, não cessava ele de dizer: faça-se a vossa vontade e não a minha. Quando padecemos aflições do Espírito e Deus nos priva de sua presença sensível, unamos nossa pena
a do coração de Jesus no Jardim das Oliveiras. Algumas vezes, o Senhor se oculta aos olhos das almas, mas não se aparta de seu coração, continuando a sustê-las interiormente pela graça. Jesus não se ofende se lhe dizemos neste abandono o que ele mesmo dizia no jardim do Getsemane: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Mas então é necessário juntar logo com ele: contudo, faça-se a vossa vontade e não a minha. E se a angústia continua, é necessário também continuar a repetir este ato de resignação. Como Jesus, durante as 3 horas de sua agonia, ele orou pela 3ª vez, repetindo sempre as mesmas palavras. Os atos de resignação são os atos de amor mais caros e agradáveis ao coração de Jesus. São Francisco de Sales dizia que Jesus, quer se mostre, quer se oculte, é sempre igualmente amável. Enfim, quem merece o inferno e se vê livre dele, só uma coisa tem que dizer: Senhor, bendirei vosso nome em todo o tempo, não sou digno das consolações, concedei-me a graça de amar-vos. Também consinto em viver no meu padecimento pelo tempo que vos aprouver. Ah, se os condenados pudessem nos seus tormentos conformar-se com a vontade de Deus, seu inferno deixaria de o ser. Amados irmãos, eu fiz questão de fazer a leitura na íntegra deste conteúdo de hoje em vista de uma única intenção, para que nós podemos virar a chave, entrar nesse cenário do real padecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Getsemane é o ambiente onde nosso Senhor experimentou a sua angústia suprema. E diante das meditações que temos feito, falando da realidade da igreja, das dificuldades da fé, queremos trazer o sentimento do coração de Jesus unido ao coração da igreja. Por isso, quando nós vamos falar desse episódio do renascimento, é preciso que nós entendamos o que de fato o é. O renascimento é a volta do paganismo. Sim. Vamos lembrar. O norte da Itália, Roma precisava ser reconstruída, as investidas do Oriente, os sábios que tinham acesso novamente àquela literatura pagã do Oriente que, vindo para o Ocidente, então divulgavam a partir da arte, o início das peças teatrais que zombavam da nobreza, do clero, do papa, da igreja, a decadência moral, tudo isso. E como a realidade qual era a realidade da decadência moral, especialmente na igreja? Já citamos em outro momento, falando da peste negra, onde os monges virtuosos, muitos deles, na sua grande maioria, morreram assolados pela peste. Por quê? Porque ao invés de se recolher e se esconderem, eles foram cuidar dos doentes. Mas aqueles covardes e de poucas virtudes se esconderam. Então aquilo que eles vão chamar de, abre aspas, seleção natural, tem uma profunda relação com monges que entregaram suas vidas
no Cristo, que estava doente, padecendo no mais pobre, no doente. Então os virtuosos, que chegaram a ser contaminados, morreram. Sendo assim, o que sobrou? Sobraram os de pouca virtude. E esses, ao voltar a uma vida normal, eram os responsáveis por pregar a fé, viver e ensinar. E essas características acompanhavam sua vida e as suas atuações. Então, aquilo que eles chamavam de seleção natural tem esta relação entre a atuação. E esta foi a grande dificuldade daquela geração. A dificuldade já das virtudes. Com isto, com esses sábios vindos do Oriente, e a decadência moral e as virtudes, e por quê? Porque as virtudes é a iluminação da inteligência e também a graça sobrenatural, que vai fazer com que na via unitiva que os grandes homens de Deus viviam, e todos nós somos chamados a viver, fazia grande diferença em toda a realidade da atuação. Lembrando como é que era a organização da sociedade. Haviam os reinos, e os reis tinham dentro dos seus territórios os feudos. Então era um período, no final do período feudal. O que eram os feudos? Eram guerreiros que se organizavam, valentes, que se organizavam, que construíam fortalezas, tinham armas e formavam alianças, e as pessoas iam morar, encontrar abrigo e também trabalhar para poder prover a seu meio de sobrevivência. Esse cenário foi de profunda afronta à coroa. Por quê? Porque os senhores feudais faziam alianças entre si e enfraqueciam a coroa. Porque quando a coroa começava a entrar em guerra, eles iam buscar nos feudos as alianças e os meios de fortalecer o seu exército, gerando dívidas para com os senhores feudais. E por outro lado, os senhores feudais detinham um duplo poder e uma dupla influência, porque nos feudos também estavam a concentração, o lugar de atuação dos bispos. Sim, os bispos da igreja. E os senhores feudais, eles indicavam, eles atuavam na indicação de quem seria o bispo. E esses atuavam aliados aos senhores em detrimento dos interesses deles. Por isso, o que havia? Nobres e guerreiros com suas fortalezas. E essas alianças enfraqueceram de dois modos. Se enfraqueceu a coroa, também enfraqueceu o papado. A igreja tentou se livrar do feudalismo. Então, o movimento de Cluny foi importantíssimo. Por quê? Porque os monges lá na França se organizaram e pediram ao Papa que aquele mosteiro, que aquele movimento fosse independente da coroa.
O Papa apoiou e houve uma profunda renovação daquilo que nós chamamos de ministério petrino. Claro, ele é eterno. Ele está sobre a promessa de nosso Senhor e aquilo que nós chamamos do poder das chaves. Eu vos darei a chave do reino dos céus, disse nosso Senhor a São Pedro. O Papa, o vigário de Cristo, o sucessor de Pedro. Esse movimento de Cluny foi um verdadeiro revigorar das virtudes que lá atrás haviam sido perdidas. Com isso, houve um avanço do estudo e da teologia. E na teologia, a Igreja avançou virtuosamente. Mas também houve uma necessidade de vencer a estrutura feudal e fortalecer os reinos. E para fortalecer a Igreja, a teologia, as virtudes e a santidade. Para fortalecer os reinos, o direito. Acontece que o que eles tinham de direito registrado? O direito romano. De quando? De um período pré-igreja. E para o desenvolvimento da igreja, a teologia, a vida virtuosa. E para o desenvolvimento do reino, o direito. Mas onde encontraram, então, registros de um bom direito? Onde encontrar? Na civilização romana. Eles eram especialistas em direito. Mas lembramos que no Império Romano, na época do Código do Direito, não havia igreja. Ou seja, o direito era pagão. Por isso, ao promover esse movimento de reestruturação e fortalecimento dos reinos, assim como não existia igreja no Código Romano, ao resgatar o direito, onde estava a igreja? Não havia menção da igreja, da participação, do papel da igreja, porque a igreja não existia. Então ele se enveredou por essa via, até mesmo do direito pagão. É importante agora a gente perceber que com isso houveram duas frentes de atuação bastante interessantes que precisam ser citadas. Dois movimentos culturais. Na França, em Paris, com a Universidade de Paris, os grandes teólogos, um tempo maravilhoso. E em Bolonha, na Itália, um direito que estava diretamente ligado à nobreza, mas que se realinhava com um pensamento pagão. Com isso, queridos irmãos, queremos proporcionar um tipo de pensamento onde nós vamos dizer assim: era um momento de decadência da igreja? Houve esse momento de decadência? Então Lutero tinha razão? Não. Lutero perdeu toda a razão ao assumir a postura de se separar da igreja. No entanto, o caminho de restauração para todos os tempos da igreja se dá na santidade e nas virtudes. Tudo isso que eu contei para você, fui narrando agora para você, sobre fatos, momentos, claro, de modo muito resumido da história da igreja,
Eu tenho até mesmo autores que não têm diretamente nenhum vínculo com a Igreja Católica que você pode citar, que você pode consultar. Daniel Hopes, com uma coleção maravilhosa de história da Igreja, e também Thomas Woods, um historiador norte-americano, também de obras belíssimas. E por que indico? Porque são obras premiadas, onde investigou com critério, com metodologia, e contam uma história de fato. E por que de fato? Porque muitos de nós ouvimos uma história, ouvimos como história aquilo que é uma narrativa. Criam-se fatos, acobertam-se outros, agravam-se outros mais, com um intuito. Quando nós colocamos o pensamento, a ideia revolucionária, a partir da postura e esse novo momento do Renascimento, onde ressurge o paganismo, eu preciso dizer a você que naquele exato momento deixou-se de buscar a sabedoria na filosofia e por conta do paganismo, que era registrado na literatura, para cultuar a própria literatura. E cultuando a literatura, vamos identificar aquilo que nós chamamos do primeiro, uma ruptura, um caminho que é feito, onde vai dizer que da evolução das seitas protestantes nasceu um grande movimento racionalista, que durante o século XVIII se alastrou largamente pela Inglaterra, França e Alemanha, sob as várias designações do deísmo, filosofismo e o iluminismo. O deísmo é um movimento, se não exclusiva, pelo menos especificamente o inglês, que em face das irredutíveis divergências dogmáticas em que se digladiavam as seitas nascidas da Reforma, os seus representantes afastam-se aos poucos do cristianismo como religião positiva e procuram no que mais tarde se chamou religião natural. Filha da pura razão humana, o fundamento comum e incontrovertível da vida religiosa dos novos tempos. Os deístas chamam-se os novos doutrinários por se fundarem em Deus conhecido só pelas luzes naturais do pensamento. Também o título de livre pensadores, que eles reivindicaram eles por se haverem desvencilhado de todas as normas da ortodoxia cristã. Perceba o movimento. Foi algo gradativo, de modo que as consequências da atitude separatista, emancipadora, o pensamento revolucionário proporcionou uma divisão angustiante. Aqui eu quero citar o momento do coração de Jesus, que está no Getsemane, com o coração da igreja. Na sã doutrina da vida virtuosa, dos ataques direto ao coração da igreja, à sua santidade, à sua realidade e verdade profunda da união íntima com o seu Senhor. E tantos filhos que lhe são roubados. O coração de Jesus padece na história pelos ataques direto à sua Santa Mãe Igreja. O coração de Jesus padece na história pelo ataque à Santa Mãe Igreja. A
até precisamos fazer uma leitura sobre o momento em que nasce a igreja. Jesus é o novo Adão, que sendo obediente a Deus até a morte de cruz, do seu lado aberto, como da sua costela, lembrando o Gênesis, onde Adão cai num sono profundo. Deus faz Adão cair num sono profundo. Deus faz Jesus também no alto da cruz cair num sono profundo. Da costela de Adão, Eva. Da costela ou do lado aberto de Jesus, a igreja. O sofrimento da realidade íntima, pois do lado aberto da onde surge a igreja é pelo lado pelo qual a lança lhe feriu o coração. O que eu quero trazer agora é que o coração de Jesus sofre as angústias e os ataques que sofre a igreja. Mas a igreja nasce da ferida amorosa de Jesus. E a igreja é a esposa consoladora de Jesus, que, assim como num ato onde no corpo humano uma ferida aberta, tão logo começa com a atuação própria, para logo acontecer a cicatrização, a igreja tem esse papel de atuar na ferida do coração de Jesus, da ferida no coração da humanidade, a fim de cicatrizar as feridas da primeira morte, mas não apagar a cicatriz, mas de proporcionar a configuração da cicatriz do coração de cada um ao coração de Jesus. A mãe mestra que nos conduz. Mas o que a humanidade faz? O que os movimentos filosóficos oriundos da separação de Lutero faz? Querem se emancipar, virar as costas para a igreja e virar as costas para Cristo. O meu convite a você agora é num ato de humildade, de simplicidade, se curvar diante deste grande mistério, que não é uma alienação, não. Investiga a história. Eu me servi deste momento para dar luzes, obviamente, que eu citei, passei ao longo de séculos de narrações aqui. Investiga. Vai à luz em busca da verdade. E seja um reparador do coração de Jesus a partir do coração da igreja. E como Santo Afonso, nós podemos rezar assim. É hora de vos habituar em repetir em todas as contrariedades que te sobrevierem o que dizia o coração agonizante de Jesus: faça-se a vossa vontade, meu Deus, e não a minha. Divino Redentor meu, vós estáis nas agonias da morte e orais dizendo: por quem orais? Ah, se orais neste momento, não é tanto para vós como para mim.
vós ofereceis ao eterno Pai vossas poderosas súplicas, unidas às vossas dores, para obterdes para mim, miserável pecador que sou, o perdão de meus pecados. E agora eu busco nesta oração, neste ato simples, um desejo interior, em um ato de vontade, de uma união contigo que eu ainda não experimentei. Sim, porque no momento do teu sofrimento, da tua angústia, vai dizer que os 3 que o Senhor chamou a estar contigo dormiram. E faz tempo, Senhor, que eu estou num sono eterno da falta de fé. Mas hoje eu ouço a tua voz a clamar no meu ouvido: desperta tu que dormes. Sim, desperta tu que dormes e contempla teu Salvador na igreja, sofredor. Contempla agora a lança das heresias, a lança da desobediência, a lança dos ultrajes. Contempla a lança das comunhões indiferentes, contempla os sacrilégios, contempla a lança do teu pecado. Mas agora, perceba que das chagas de Jesus, do lado aberto de Jesus, surge uma igreja gloriosa, pronta a mostrar a você o caminho amoroso de Jesus. Se Deus juntou todas as águas e chamou de mar, juntou todas as graças e chamou Maria, vai ensinar São Luís, na angústia suprema, todos os pecados, a culpa da humanidade pesou sobre Jesus. E do seu lado aberto saíram sangue e água. Mas também saiu dali a igreja a ministrar o sacramento, a realidade do amor e da graça na tua vida. O coração de Jesus e o coração da igreja são obras amorosas de Deus para manifestar o amor na tua vida. E o caminho para o qual você pode experimentar e testemunhar o amor a Deus é iniciando o amor à igreja. A igreja pertence a Ele. É dele, toda dele, unida a ele misticamente num único corpo, cabeça e corpo. Ao entrar e conhecer o coração da igreja, conhecerás o coração de Jesus, que nestes tempos tem sofrido duramente. Mas eu estou contando uma história para dizer a você que este sofrimento é contínuo. Porque sempre que Deus levanta e derrama uma graça poderosa, o demônio se levanta. E ele tem se levantado a fim de proporcionar nos corações não o amor, mas a revolta e a rejeição à igreja, obra perfeitíssima de Jesus. Por isso, amemos Jesus, amemos a igreja. Ó coração de Jesus que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Obrigado, irmãos, por acompanhar esse vídeo até aqui o final. Curta, comente, compartilhe, para que essas meditações, assim como a de hoje,
ajude que mais pessoas encontrem o coração de Jesus e o coração da igreja. Um forte abraço, até amanhã. Salve Maria Imaculada.